Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio do Fut Hub Podcast, né? E mais um encontro aí muito especial, né? Hoje um convidado que títulos tem pra caramba, mas tem uma trajetória aí dentro do futebol e agora pós aposentadoria também tem sendo reconhecido aí como uma das referências na área. Eu mesmo já falei para ele, né? Dei os parabéns nessa nova função. E sei que ele tem uma história aí bem relevante contigo, Fernando. Seja bem-vindo para mais um podcast. Bom, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, horário que estiverem sintonizados conosco. Alex Rafael Meschini, é meu filho, Um deles. Um dos. um deles. Hoje eu estava lá no grupo aquele, estava o Renteria com uma foto com o Paixão, né? E é outro, na Colômbia. Mas enfim, Alex, seja bem-vindo. Vamos conversar aí sobre a tua trajetória lá, que começou no Pirassununga, lá, né? Pirassununga. Primavera, começou no Primavera, Primavera. e depois foi para o Mas eu Guarani, fui pro Pirassununga. Pirassununga, é. E aí a gente começou a te observar. Enfim, eu tenho também coisas a revelar aqui sobre a nosso início de relação. Mas seja bem-vindo, que bom estar contigo. Tu fez parte dessa história toda que me trouxe, né, numa condição de ser um dirigente que participou de títulos. Isso foi muito importante para mim, pessoalmente. E eu sempre serei agradecido àquele grupo que tu faz parte, que a gente quase que diariamente conversa, né, naquele grupo de WhatsApp. Seja bem-vindo, vamos conversar sobre tudo isso e sobre mais alguma coisa que tu tem feito agora e eu tenho admirado à distância. Parabéns aí pela tua atual função e nova função. Valeu, presidente, pai, grande amigo, Diogo e família Foot Hub, podemos dizer, né? Parabéns pelo trabalho e iniciativa que já vem ao longo de anos aí trazendo conteúdo, que é o que a gente precisa, né? Cada um pesca, colhe e tira proveito daquilo que quiser com a mente aberta, mas o que a gente viveu, esse fato da escolha, você vai ter que falar aí de repente o que você acabou vendo no Alex junto, porque além do Alex, o Fernando teve como presidente, como diretor, como ser humano, na verdade, é um cara especial, porque ter a leitura de bons jogadores, às vezes até consegue, às vezes até é fácil. Mas sobre essa questão de você contratar praticamente líderes assim, né, cara, para você escrever uma história tão grande como foi e errasse muito pouco, né, Fernando? É algo gostoso e nós vamos falar sobre isso. É um prazer para mim estar aqui. O Alex foi nosso aluno aí, fez o curso de executivo conosco aí, né? Eu acho que foi na turma 3, na turma 4, né? É. Então foi um prazer E também. podem seguir fazendo, podemos, né, Diogo? Porque são profissionais também diferentes, a maneira de se comunicar, então conteúdo bom você pode ir atrás. Sempre vai atualizando. Mas vamos lá, Fernando, como é que começou essa tua história com o Alex? Não, naquela época, lá em 2003, né? Lá em 2003, terminado o ano, nós detectamos que nós precisávamos de um batedor de falta. Foi por aí. De um meia batedor de falta. Posso citar então com aquela história da cartolina lá É, cara. montando o É, elenco ali, faltou uma característica. é. Então, Não, Alex, tu participou da aula, né? Na minha montagem de grupo, depois que está tudo pronto, tem lateral, tem zagueiro, aí quem é que bate falta, né? Assim veio o Alex, assim veio o Jorge Wagner, né? Tem que ter alguém para bater falta, porque hoje tu faz 30% dos gols com bola parada. Sempre fez e hoje em dia segue fazendo, né? Sempre, né? A mesma coisa. Então, lembrei disso. Naquele momento, nós tínhamos contratado o Loris Sandri, né? O Loris Sandri havia trabalhado contigo, né? Em algum momento, segundo ele, no Guarani. E eu já vinha te observando há algum tempo. O Luizinho também, que era o teu procurador, uma grande figura, Grande figura. me conhecia e aí me ofereceu. E eu fiquei analisando e até que nós fizemos um BNH, né? O passe do Alex ficou 1 milhão, nós pagamos 1 milhão e 100, nós pagamos 100 mil à vista e 100 mil por mês durante 10 meses. Esse foi o valor de pago. reais, né? E aí o Alex veio, num primeiro momento, começou jogando, né, em 2004, começou jogando. Lembro a vocês que um dos lances do gol humilde do Fernandão começou com ele, a cruzada do lado esquerdo, que foi cair no Granja e que depois voltou para o gol do Fernandão, foi ele que começou. Naquele momento o Inter jogava com ala, ele tava atuando de ala, né? O Joel Santana era o treinador. Enfim, esses detalhes Mas eu, são. eu, como torcedor, lembro que ele chega com essa característica da polivalência de jogar tanto como
um ala como lateral esquerdo, como um meia, né? Podendo atuar em várias funções ali do. É que naquele momento a gente não tinha se encontrado ainda, né? O nosso time não tinha se encontrado, a gente estava procurando um modelo. E o Alex, como tinha essa característica de poder jogar, jogou de lateral, jogou de ala, jogou de meia, ele veio para ser meia. Mas dentro do contexto ele acabou sendo colocado em outras funções, às quais ele se adaptou, mas a posição dele seria meia. Foi para isso que ele foi contratado. Um meia que tinha chute de fora da área, que tinha um bom passe, que tinha lançamento e que tinha a bola parada. Essa é a característica que a gente procurou. Tá? Mas foi por aí. Né? Cabia hoje em qualquer time do Brasil, hoje Não, ele jogava. cabe em qualquer Né? time. Né? Essa característica cabe em qualquer time. E já vou me adiantar, para mim a melhor fase do Alex no Inter foi junto com o Nilmar no ataque. Jogando Foi os dois atacantes 2008. 2008. Quando Que o antes eu Nilmar... tinha sido antes eu tinha sido os caça-craque, né? Pro Fernandão, pro Iarlo, pro Sobs, né? Ficava ali mais atrás, o segundão, o terceirão. Mas ali veio essa qualidade do arremate apareceu porque o Nilmar era uma lebre, né, Alex? Impressionante, cara. Corria para tudo que era lado, ele desarmava a defesa adversária, abria o caminho e o Alex podia entrar, né, sem ter que driblar e arrematar. Quando o Alex não chutava, ele pifava o Neymar, né? Foi um melhor momento do Alex. Mas aí eu te passo a palavra e te pergunto, como é que foi aquele momento para ti? Tu começou lá atrás, né, no Guarani, teve alguma dificuldade, porque o Guarani não é um clube muito organizado, e aí Primavera, Guarani, Pirassununga, e aí apareceu o Inter na tua vida. Eu quero ver a tua versão. É isso que tem. Tem gente que às vezes pensa, e às vezes tem gente que procura a gente querendo ajudar, o filho, o sobrinho, o neto, o amigo do amigo, né, aquela coisa. E eu falo para eles que você não precisa começar por time grande, né, Diogo, né, Fernando? E eu comecei ali, o Primavera de Indaiatuba foi minha primeira oportunidade, que foi com o Rudy Machado, ele é de Uruguaiana aí, mas trabalhou muito tempo aqui, fazendo trabalhos no interior de São Paulo. Ele me levou para o Primavera de Indaiatuba, era a 5ª divisão de São Paulo, na época era B1B que chamava, né? E aí foi lá em 99, foi meu primeiro ano de campo, no final do ano o Guarani que me contratou. E aí eu fiz o ano de 2000 no Guarani, 2001 o Guarani fez uma filial com o Pirassununga, que daí já era a 6ª divisão. Né? Então comecei lá na 5ª, vim para a 1ª, que ali ainda o Guarani era bem estruturado, né? Ali ainda era um momento bom, com uma base muito forte, enfim. A gente comia bem no Guarani nessa época, depois começou a ficar um pouco complicado. E Pirassununga, 6ª divisão, também aquele negócio, é debaixo da arquibancada, dificuldade, você não come tão bem, mas foi o que me possibilitou voltar pro Guarani, e o Neto estava lá, né, o craque Neto, ele acabou com o olhar dele, e eu conheci o Luizinho daí, foi em 2002 mesmo, e foi um presente de Deus, assim, porque o cara muito sábio, inteligente, cara do bem, e ali a gente começou a nossa história, né, cara, 2002 no Guarani, a gente foi vice-campeão sub-20, na época era só juniores mesmo, e meu primeiro ano de 2003 foi a primeira parte jogando muito mais de lateral, depois começava de lateral, terminava como meia, né? Começava de lateral, terminava como meia, até terminar o ano jogando como meia. E aí veio esse primeiro interesse do Inter. Aí eu comecei o ano 2004 também jogando muito, e aí só como meia mesmo. E aí veio o convite desde dezembro, a gente foi, acabou se acertando. Eu lembro que o Joel era o treinador do Guarani ainda, ele acabou ficando meio assim, porque foi meio de surpresa para eles, né? Normal, negociação, ninguém fica falando para ninguém. Aí do nada o Luiz falou: ó, você tem que ir para casa fazer a mala que você tem que ir para Porto Alegre, cara, fazer exame e assinar contrato. Mas a gente não teve dificuldade nenhuma, assim, de tomar a decisão de ir pro Inter. Mesmo se a gente for ver o ano de 2003 do Inter foi muito bom, que foi o ressurgimento. Toda a história do Inter ela era grande, mas estava começando uma reestruturação, né, Fernando? Então a gente acreditou muito no que o presidente colocava, falava e no que ele passava nessa questão de sabedoria. E eu falo para todo mundo, né, que depois com o tempo aprendendo, Fernando, ele sempre muito gostoso conversar de vida e de futebol com o presidente, com um presidente que entende de futebol, né, entende de pessoas, tem essa sensibilidade, a cabeça aberta para dentro desse processo ir crescendo. Falava que é ele, muito dele, que ia montando o elenco, né, Diogo? Porque o treinador ou treinadores iriam passar. Então, lógico, o treinador ali, ele poderia contratar um ou outro, e isso eu conto porque realmente é de uma inteligência grande, mas tem que ter uma capacidade gigante para isso. E aí depois, aí começou essa história no Inter, que eu chego jogando como lateral, que eu lembro que o Chiquinho, ele teve aquele primeiro problema dele com a veia lá da cabeça, né, presidente?
É, E aí eu até. nesse ano. E aí o primeiro jogo meu já foi na final contra a Ubra, de lateral, e a gente já ganhou aquele título com um gol do Nilmar, para variar. E ali a gente deu sequência, né, cara? Com Ali. 10, né? Jogamos com 10 aquele jogo. Não, que ele foi lateral. Não, não, nós jogamos com 10 jogadores. Ah, nós jogamos com 10, isso aí. Isso daí. Ali a gente já chegou sabendo sofrer. Eu lembro que a gente subiu para a terra, eu e Gavilã voltando. A gente subiu lá para a Serra para ver o primeiro, aquele jogo do Grenal, né? Ali já começou a viver a gente começou a viver essa experiência de Porto Alegre com a nação colorada. Bom, aí na sequência, tu teve muitas lesões, né? Talvez a mesma, mas que não se resolvia, né? E foi. Na verdade, né, 2004 eu operei o tornozelo. No começo de 2005, lembra que o Muricy me colocou num jogo lá de titular de lateral contra o Veranópolis, 40 segundos de jogo, eu tive uma entorse forte no joelho, fiquei mais 3 meses parado. E aí depois de 2005 ainda começou o problema de pubis, que me tirou da primeira fase da Libertadores de 2006. Só que daí vieram alguns problemas musculares, depois teve hernia inguinal, e aí teve os problemas musculares, por quê? E depois ao longo do tempo, eu sempre gostei de perguntar as coisas, e ao longo do tempo eu vim entendendo que eu tive uma maturação fisiológica mais tardia. Então, minha musculatura, tudo, ele não estava preparado para esse nível de trabalho, né? Sempre fui muito pequenininho. Então, quando encontrei o Paulo Paixão dando os tiros de 1000 ali, aí já começou a me dar algumas coisas. Aí o Hélio Carraveta acabou identificando, junto com a fisioterapia, no caso, uma falta de necessidade de trabalho de força. Ali eu comecei a me transformar como atleta. E aí foi pensado um projeto personalizado para o Alex naquela época, Não, né? aí o Carraveta se encarregou, né? E ele ficou trabalhando. E tanto que em 2006 o Alex não foi inscrito na Libertadores no início, a gente sabia que ele daria a resposta. E inclusive jogou no time B, né, Alex? Time Chegou a jogar no B, time B. E é uma opa. das justificativas que eu sempre dei para a existência do time B, era isso, recuperar jogadores, não é só Ó, revelar 2004, 2005 e início de 2006 jogando alguns jogos pelo time B. para poder ter exercício, né? Jogar, ter minutagem, ter rodagem. E aí, daqui a pouco, as informações. Eu chegava a ver alguns jogos, né? E sabia que ele estava evoluindo. Daqui a pouco ele se colocou fisicamente em condições. Aí nós conversamos com o Abel e havia um espaço para reinscrição de jogadores na metade do campeonato. E aí nós reinscrevemos. E para mim, o teu ingresso no time, onde realmente tu deu uma resposta, foi contra o Nacional lá, que nós vencemos. Que de última hora o Abel te escalou, né? Mas veio uma ideia sua, né, de um segundo volante ali, não veio, não? Não, o Abel, claro, a gente está sempre junto ali, né? Mas a tua participação ali foi fundamental porque o nosso meio-campo era muito ralo e com a tua participação como um meia volante, trocando de função com o Jorge Wagner, foi fundamental, que aí houve um absurdo crescimento daquele lado ali, né? Jogava o Fabinho e o Edinho contigo, e mais o Fernandão que vinha atrás, mais o Sobe Solto. Era um time com muitas alternativas. E aquele teu rodízio com o Wagner ali, com o Jorge Wagner, também era, né, fundamental. Hora tu era lateral, hora tu era meia, hora tu era volante. Era uma confusão organizada, né? Ó, 2004 e 2005 eu fiquei até mais como lateral e ala, né? Aí esse 2006, logo que começa a Libertadores, eu fiquei fora um tempo, cara. Eu tratava no Inter de manhã. Na hora do almoço eu ia para Novo Hamburgo, que nós conhecemos lá o Marcelo, um quiroprata que ajudava. Naquela época ainda não tinha muitas terapias manuais. Voltava, tratava no Inter e de noite eu ia ainda para a clínica lá do Maureen para tratar, fazer exercícios lá com ele e com o Rodrigo Rossato. Olha para você ver o tempo que foi, né? E aí quando começou a gente fazer aquele negócio, time reserva jogava o gauchão, cara, o time reserva se montava até o Jorge Wagner. Teve alguns jogos que ele estava ali, Granja, enfim, tinha muito. Wellington Monteiro. Não, não, aqui os brilhantes que ficaram fora, aí entrou o Bolívar não era brilhante. Bolívar, O Bolivar não, não saiu mais. O era um time. Granja perdeu a posição para o Ceará, né? E foi Isso, assim. é Rubem isso. Cardoso e Jorge Wagner. Rubem Cardoso era o titular.
E mas ali que eu fui colocado como segundo volante já para ir jogando, né? Por causa da escalação. E o Chiquinho passou a ser meia 10. Por causa até dessa minha condição de ser mais versátil, a questão da força física, de marcação, leitura do jogo para estar posicionado, enfim. Só que para você, isso acho que é para todo mundo ver, né, Fernando e Diogo, como é meio camaleônico, assim, né, o projeto futebol, né, cara, que às vezes ele começa de uma maneira e no começo você tem que ter a cabeça aberta para você poder ir enxergando algumas coisas irem mudando. Aí, a hora que chega, que eu sou inscrito nas oitavas de final, vem essa questão do Abel me colocar como um segundo homem, né? Porque daí tinha aí já estava jogando ou Edinho ou Fabinho Soldado com o Tinga. Então acabou virando quase um tripé ali, né? Vamos dizer assim. E dali realmente o negócio deu uma liga muito grande, porque eu com o Jorge de meia, se adaptou e virou um ala, um lateral, e a gente conseguia fazer essas trocas, né, cara? Aí o time realmente acabou fluindo. Bom, aí na sequência, falou em contratações, né? Nós tivemos a sorte de fazer boas escolhas, né? Nós somos, mesmo aqueles tipo Índio, tipo o próprio Fabiano Era, né? Que em função, o Índio é aquela coisa, né? Aquele ser humano maravilhoso, mas que tem aquele Cara, temperamento avoado, né? essa contratação, se for ver, foi uma das melhores, né, Fernando? Porque ele tinha o quê? 31 anos, pô. Exato. Aquela fama de louco, que era louco, né? Ele não era normal, né? Normal, né? Cara, ó, eu nunca esqueço, cara, as primeiras conversas que a gente teve com ele lá na pré-temporada. Puxa vida, cara. Daí a gente foi jogar um jogo contra. Será que era o Brasil de Farroupilha? Um Campo Ruim, Fernando, lembra? Lá em 2005, né, que ele chegou. E ele não era para ser titular, né, logo de cara. O Muricy, cara, ele tava colocando quem que era? Wilson e eu não lembro quem ali em 2005. Álvaro, não era Álvaro? Não, Não, o Álvaro veio em 2008. É, Mas, enfim, aí acabou colocando ele nesse jogo. Cara, o que era o ele... Vini, era o Vini. Ia ser Vini e Wilson. Aí acabou, acho que acontecendo alguma coisa com um deles e jogou o Índio. E era o Pedro, aquele que veio do Palmeiras, o lateral direito. Cara, esse Índio que jogou de uma saúde, a gente via nos treinos, né, Fernando? Uma força, cara. Só que o que ele atropelou os caras e uma qualidade de jogo, uma frieza, cara. Aí ele acabou tomando conta, né? E o Wilson fez uma ruptura de tendão de Aquiles. Isso daí foi ali então, né? É. E aí o Índio se fixou como titular. E tinha aquele Daniel Marques também, te lembra? Um E zagueiro verdade, do que é Paraná. do Mas Paraná. aquele nunca conseguiu firmar aqui, por isso o Índio acabou, né, sendo o protagonista. Tanto que Mas o que eles eu estava falando, aí naquele momento umas festas juntas até, né? passou a conviver com jogadores como o Fernandão, né, tinha o Edinho também, que foi amadurecendo Cresceu. dentro do nosso time. Antes disso, o Nilmar, né, que, embora jovem, também era um jogador maduro, e logo nós utilizamos para fazer caixa, que era assim, não tinha como, né, tinha que vender, Era ele. infelizmente. Ele e Daniel, né? O Daniel foi antes ainda, né? Vocês acabaram fazendo caixa assim. O Daniel veio quando tu chegou, o Daniel saiu, né? Na verdade, a venda dele até facilitou a minha chegada, vamos dizer, nesse Exato, sentido, né? Que já era exato. reposição. E aí depois, aí o Nilmar, daí em seguida veio o Sobs, né? Porque o Nilmar, tudo era, a gente já sabia mais ou menos. Assim como quando saiu o Sobs, já tinha o Pato, tinha uma sequência lógica ali, né? Mas acima de tudo, esses jogadores importantes que vieram, o Fernandão foi talvez o mais importante, né? Impressionante. Pela liderança que ele tinha, pela maturidade, né? Sem sombra de dúvida. Esse acerto, o nível de liderança, inteligência, sabedoria. Sem ele, a gente não sabe se seria possível. Nunca dá para dizer, mas realmente ele foi o mais importante desses. Não, e não só pelo que ele trazia de contribuição dentro do campo, como fora do campo, né? Embora fosse um jovem, porque ele chegou aqui com 27, 28 anos, eu me aconselhava muito com ele. Eu me aconselhava muito com ele, porque era muito maduro, né? E sempre fez parte, né? Ouvi-lo era uma coisa importante em algumas Na situações. verdade, ele chegou com 24 para 25, Fernando. Ele 25 chegou para bem, bem 26, jovem. chegou bem mais novo, é.
Mas era um profissional muito maduro, E né? assim, ó, essa ideia de referência dele, para as pessoas saberem que a gente fala, mas às vezes você lembra sempre de algo. Ele era um tipo de líder igual, ele trazia esse conforto para a diretoria, para a comissão técnica e para a gente jogador, né? Porque também ele era um cara que dentro de campo ele resolvia. Era um nível de qualidade, assim, de maturidade, de luz que era diferente. Então ele trazia essa segurança, sim. Ele trazia uma condição de jogo, de resultado e de clarear algo que você pudesse ter de dúvida ou de medo. Ele era o destemido da turma. Então ele foi um formador também de líderes dentro do próprio elenco, né? E dentro do campo ele tinha uma compreensão do jogo que poucos atletas têm, né? Ele tinha uma compreensão do jogo para ele se postar e para ele ensinar os colegas a postura que deviam ter. Isso foi fundamental naquele crescimento que a gente teve, né? Foi Verdade. fundamental. Aí depois veio o Tinga logo a seguir, né? Em Aí, 2005 outro veio o acerto. Tinga. Enfim, aí o Sobs despontou, o time já pegou uma casca, o Muricy passou de um ano para o outro, isso é fundamental, manutenção do trabalho, né? O Muricy Veio ficou. o Yarley, né? Yarley no meio de 2005. Aí o Yara veio no mês de 2005 também, com toda a sua experiência e qualidade, né? Porque é um jogador de qualidade ímpar. E aí se formou aquele grupo maravilhoso, né? Formou aquele grupo maravilhoso. Vive, bom de trabalho, cabeça aberta, não tinha problema de confrontar erros assim, não. Bem maduro de cabeça, de certa forma. Tudo que passou era normal e natural, mas realmente não tem conquista sem esse nível de grupo, né? E Alex, tu passou por um momento que a gente já escutou o Fernando aqui em diversas aulas, palestras que a gente já acompanhou junto aqui, que é aquele Campeonato Brasileiro de 2005, né? Então, eu queria ouvir a tua visão como jogador naquele momento, porque o Fernando tem alguns pontos ali muito claros para eles que aquilo ali foi, né, o que motivou muitas coisas que aconteceram boas dali para frente. Eu queria ouvir tu como jogador, fazendo parte de todo esse contexto de uma reformulação do clube, né, montagem desse elenco, troca de treinador. Acontece essa situação em 2005 e aí depois vem um ano de 2006 e 7, 8 até Em 2010 aí com muitas vitórias. 2005, ele também já vem porque ficou só com o treinador que foi o Muricy, já com essas bases que vieram ali de 2003, 2004. Só que quando você briga por um título, esse time ele já mostra para você que ele tem algo, né? Que é um time corajoso, que é um time destemido, que é um time de lideranças que sabe tomar decisões no dia a dia e dentro de campo. Para você enfrentar, cara, ser campeão de ponto corrido não é fácil, não é fácil de jeito nenhum. Ainda Fora mais no Brasil, né? fora do eixo, não é fácil. É por isso que a gente foi tri-vice, pelo menos de quando eu tive aí, e realmente ele não é complicado. Eu não sei afirmar, lógico que pode ser, mas eu tenho quase certeza de que a gente seria campeão também, ou poderia ser campeão da Libertadores, mesmo que tivesse ganhado o brasileiro. Porque ali formou um grupo com muita fome, que tinha prazer em vencer. Então a gente conseguia ganhar mesmo jogos a gente não jogando bem. Então a gente se tornou um time chato de jogar contra, né? Marcava super forte, só que ao mesmo tempo tinha uma qualidade de jogo, um entendimento tático muito grande. Só que é óbvio que daí a fome ela seguiu pro ano seguinte, né, cara? Então a gente pôde carregar realmente algo desse tipo de energia e canalizar super bem, né? Porque a gente lembra, e o Evandro Mota, né? A gente pega esse negócio do. Se eles querem brigar, bola neles, né? Que a gente falava, às vezes a gente dava até risada na época, que jogador é uma praga, né, cara? Mas a gente exercia isso. Ah, eles querem brigar, a gente escolhia, a gente conseguia ter maturidade para brigar. E um time vencedor, você consegue olhar para o lado e confiar no seu companheiro, né? Eu posso fazer isso que lá vai ter alguém. Eu posso errar que eu vou ter um suporte, sabe? Então eu acho que o 2005 ali, eu acho que ele realmente deu a certeza de que a gente tinha algo. A gente não tinha certeza de que poderia acontecer, porque futebol tudo pode acontecer. Mas de que era um prazer e a gente ali, todo mundo, quantos dali que tinham conquistado alguns títulos, né, Fernando? Também muito pouco, pô. Tinga, eu não sei se o Jorge tinha conquistado algo, enfim, muito pouco. E ali, Todo ali, mundo ali começou a ganhar ali, né?
ali já mostrou para a gente o que a gente tinha e a gente fortaleceu isso, porque como era a primeira Libertadores de muitos, a gente também tinha aquela dúvida do que ia acontecer, só que a gente foi crescendo, né, cara? A gente tinha essa cabeça aberta para se adaptar a tudo que é tipo de ambiente. E também cuidando de todos os detalhes e os atletas participando de tudo que era feito, né? Vocês sabiam as causas, isso está sendo feito assim, isso está sendo feito assado, e vocês sabiam, né, que né, todo mundo sabia tudo, né? Todo mundo sabia tudo, não se escondia nada. E Era era muito importante. transparente até o ponto da gente saber a situação do clube, porque ali era a época os jogadores ganhavam 15, 20, 30 mil reais, 40 mil reais por mês, cara. Eu costumo falar para os caras. Então, lógico que um outro ganhava um pouco mais, mas tudo começou a mudar depois do título da Libertadores e do Mundial, é natural. Mas a gente sabia de tudo, tanto que, pô, familiares nossos iam ali, entrava ali no vestiário, né? Via a gente jogando um futevôlei, conversando, era uma ligação se tornou uma ligação muito forte, assim, em prol de algo que até para o clube. Então era muito fácil confiar no presidente tudo que vinha para baixo, porque realmente eles não deixavam brecha, cara. Vocês deixaram tudo pronto pra gente, né? E uma coisa que eu acho muito importante nessa relação do grupo de trabalho é que não havia não havia ciúminho nem rivalidade interna, ninguém competia com ninguém, né? Isso aí era o mais importante. Todo mundo puxava pro mesmo lado. E a gente sabe que muitas vezes tem aquela guerrinha, aquela coisinha, aquela vaidade, aquela coisa, né? E É lá uma não tinha coisa nada. ou outra pode ter acontecido, Fernando. Acho que também foi tudo dentro do normal. Só que é assim, ó. Por que a gente fala que é importante você ter lideranças? Porque tem as mesas, tem os grupos, tem a mesa grande, mas um de uma ponta não consegue conversar com o outro. Tem o time titular e tem o time reserva, assim, aquele que fica ali. Então você precisa ter isso espalhado, porque quando tem alguém que, não sei o que lá, eu não joguei, o cara não me colocou, tem que ter alguém para falar, não, mas calma, tal, daqui a pouco eu estava fora também, acabou entrando. Então tinha muito disso, e isso foi sendo construído. Só que a hora que você vê que você tem comando, aí o atleta ele acaba seguindo realmente. E a gente seguia e conseguia dar resultado, a gente conseguia fazer acontecer em campo. Esse time não era reclamava de treinar, isso é coisa de jogador que tem, mas se é para fazer 10 tiros de 1.000, vamos fazer. Se é para correr no máximo, nós vamos correr no máximo. Então era a ligação do compromisso assim, né, com a profissão, com a camisa, ela era muito grande. Bom, o nosso ponto culminante foi aquele final de 2006. Depois da Libertadores, a gente saboreou a Libertadores, né? Com toda aquela dificuldade que a gente teve no jogo final. O Abel teve que trocar o esquema, né? Que sempre é um risco, mas em função de não ter volante, tanto o Fabinho expulso como o Wellington Monteiro lesionado, privaram o Abel de ter um time com marcação ali. E aí ele teve que fazer um três zagueiros, que acabou dando certo, mas foi arriscado. Aí tivemos a sequência do campeonato, conseguimos chegar em segundo lugar ainda, e aí chegamos lá no. E o que tu recorda disso? Quais são as tuas recordações desse período, dessa ansiedade da viagem, né, do trabalho que foi feito, dos cuidados que foram tomados em função, né, daquela grande participação, daquele evento maravilhoso que nós participamos? Foi um troço maravilhoso, pelo menos eu lembro de ter, né, participado e, sem Difícil dúvida, de acreditar, né? é. Eu costumo falar que a Libertadores ele é o título mais importante, porque se a gente perde a Libertadores, não era por causa de não ter ido para o Mundial, seria uma frustração muito grande para todo mundo, para a nação colorada. Seríamos, vamos dizer, taxados naturalmente como fracassados, como algo desse tipo, todo um projeto redondo. Então, ali, desde de quando conquistou, eu falava que ali foi uma libertação. Mas libertação porque foi uma confirmação de um grupo, de um clube gigante que estava voltando a ser gigante, né? De um clube que já tinha sido respeitado, passou um momento difícil e estava voltando a ser respeitado. E a gente, como atleta, também. E isso você ganha uma segurança muito grande. Lógico, com um controle muito grande que vocês tinham sobre a questão de salto alto, para não passar do limite. Mas o que sempre me marca era a segurança que a gente tinha, né, no que a gente ia fazer, no que a gente precisava fazer dentro de campo.
E aquele restante de ano que a gente brigou ainda pelo título contra o São Paulo de novo, mostrou de novo maturidade nossa, porque foi feito um planejamento físico muito bom, para a gente não chegar lá no final estressados e tal. E a gente, mesmo assim, a gente brigou, a gente conseguia ganhar jogos com uma naturalidade, parecia assim muito grande, né? Porque era tudo muito redondo. E aquela marca da gente se preparar para o Mundial, a saída ali, da gente ver aquele mar vermelho, eu na minha cabeça, eu tinha muito a questão também da volta, de estar chegando de avião e ver aquele mar vermelho. Assim, comigo, eu ficava comigo e eu sempre falei isso. A hora que você chega no Japão, que você vai viver aquilo que você sempre encontrou, é lógico que tem aquela questão da viagem, né, cara? Primeira viagem internacional mesmo, Europa para todo mundo, fora aqui da América do Sul. A gente chega em Paris. E chegando em Paris, Abel e Fernandão, que já tinham morado lá, falando em francês, tudo, pô, mais uma. Falamos, nosso capitão de novo salva nós aqui, né, cara? Eu lembro do Edinho e ele, né, falarem, puxa vida, cara, eu tava perto quando eles falaram assim, rapaz, eu tô com medo dessas polícias prender nós, porque eu saí daqui, eu não paguei o imposto. Aí teve a situação da gente descansar por causa da questão do voo do problema, do Yarley ficar lá com o Vargas, ficar com o Hidalgo. E aí tá bom, a gente chega no Japão. A hora que a gente chega no Japão, questão do fuso horário que já foi controlado no voo e tudo, de você não poder assistir nada, você é um analfabeto, né, cara? Você chega lá, você não sabe falar, você não sabe ver, e a gente não sabia o que fazia. E de novo o índio dando os shows dele, porque o índio não dormia, ou ele ficava no saguão conversando com o brasileiro, ou ele ficava lá em cima, ele conseguia se comunicar com as camareiras, e eu não sei o que ele fazia. E aí, a hora que você começa a ver a lembrança do nível de organização do Japão, ele é um impacto para a gente, né, que mora no Brasil, né? Tudo no minuto certinho, tudo é muito. E aí você vai treinar naquele frio, campo rápido, com aquela bola rápida. Enfim, ali realmente faz com que a gente se sentisse já na competição, mas eu lembro muito bem dessa segurança, cara. A gente conta tudo isso, mas a coragem que a gente olhava um para o outro, ó, vamos derrubar um muro, a gente sabia que a gente ia derrubar um muro e isso para mim ficou marcado. Foi uma operação e depois eu participei eu participei de 2010 também, né? E a gente vê as diferenças dos erros que nós cometemos. E nós cometemos, né? Nós dirigentes cometemos erros em 10. Faz, faz diferença, né, Fernando? Impressionante. Faz muita diferença. Em 2006 a gente fez tudo certo, inclusive no isolamento do grupo. O grupo ficou isolado, não tinha comunicação com torcida, com ninguém, né? Diferente de 2010, onde foi uma mistura, viajar em voo fretado foi um erro, né? Eu sempre digo isso. Mas isso tu não participou, então não precisamos falar, não precisamos relembrar disso aí, né? Assim, Então, até o fato de ter. Aí vem uma pergunta: o fato de ter conquistado a primeira, ele te dá algumas certezas? Aí é uma pergunta. Que de repente. E não tem nada a ver com salto alto, não. É que você acredita que você está fazendo a coisa certa. Porque a primeira que a gente foi tinha muito mais dúvidas ao redor da gente. Então a gente tinha que provar muito mais ao contrário. E 2010 era uma confirmação. Isso também acaba, parece que, influenciando em decisões ou não? não, é que assim, tu acaba sendo envolvido pelo ambiente, né? Tu tem que ser rigoroso. Futebol tem que ser rigoroso. Tu não pode abrir precedente, entendeu? Tu não pode ser. E aí, quando tu quis não ser o mal, tu não ser o, sabe? Não, quero uma entrevista sobre isso. Aí tu vai lá e faz a entrevista sem necessidade. Aí, não, a torcida quer ter não sei o que com os jogadores. Aí tu vai lá e deixa, né? A imprensa quer ter uma sala do lado do refeitório para, sabe? Aí para te não ser ranzinhos e tal, tu acaba deixando. É erro, entendeu? Aqueles Nada pequenos contra detalhes, né? nada contra a Corre imprensa, risco. tem? Corre risco de desfoco ou algo assim, né? Exatamente. Então foi exatamente o que aconteceu, né? E quem tinha que prever isso éramos nós que éramos os dirigentes. E Sim. eu tenho essa noção, eu tenho essa ideia, sabe? E aí quando tu vai para um jogo que aparentemente seria, se tu jogar 10 vezes como exemplo, tu ganha 9, né? E aí tu perdeu aquele que era o 10º, entendeu? Por quê? Porque talvez tu não tenha tido a atenção adequada, não cuidou adequadamente, tu achou que era E parecia que estava sendo cuidado. Esse que é um negócio e louco. parecia que estava sendo tudo cuidado.
Então eu tenho essa percepção, né? Eu tenho essa percepção e assumo a minha culpa, não coloco culpa em ninguém, né? Eu era o dirigente, eu era a pessoa responsável, então eu assumo isso. Mas o Japão foi exatamente o contrário, né? Foi exatamente o contrário. A gente fez exatamente como tem que ser, né? Como tem que ser, grupo fechado, grupo com rigoroso cuidado na questão externa, de não expor ninguém, de não abrir para ninguém, né? E isso aconteceu. O hotel sem torcida, sempre isolado, lá em Abu Dhabi era diferente. Bom, Mas essa preparação de todos os detalhes que tu traz, né, Fernando? Então, assim, desde o planejamento da viagem, a questão da estrutura do hotel, a logística, a gente fala, né, muito também da preparação ali da alimentação, do sono, de todos os profissionais que estavam juntos, né? Então, os detalhes de cada área tá sendo cuidado. sem dúvida. E naquela época, em 2006, nós não tínhamos o que temos hoje, né? Hoje nós temos aqui os nossos cursos, nós temos muito mais coisa, muito mais gente participando desse processo, né, de potencializar rendimento de atleta do que tínhamos naquela época. Naquela época a gente tinha fisioterapia, nós tínhamos fisiologia, acho que nem tinha fisiologia. Não, era o Crescente, né? O Crescente era, Tinha, tinha é que a maneira de coletar dados era Era muito mais era diferente. diferente. precária, né? Tinha outras avaliações, né? Outras avaliações com muito menos vamos dizer, influência nas decisões. Hoje tu tem avaliações que influenciam decisão, de treinador, de tudo, né? E é muito mais apurada a tua avaliação do que E era aí naquela época. você tem que estar muito mais apurado hoje em dia. O problema não é ter informação. O problema é muita informação para quem não sabe lê-las e tomar algumas decisões, aí acaba sendo difícil. Eu lembro que naquela época pós mundial, que daí teve a questão do CK, que veio a máquina do CK, eu lembro de ter tirado o Ceará de um jogo e ele ficou maluco porque depois veio se entender que o dele, os números eles davam mais alto, porque os números eles eram diferentes. E Então cada o um tem o seu padrão, entendimento né? é a mesma coisa do entendimento para que, por que, que se treina menos falta hoje? É um absurdo, porque você precisa do entendimento junto com todos os dados. Por que, que eu vou ter medo de determinada coisa se eu consigo ter o controle dela? Então, você depende de uma leitura. E nessa fase do Japão, por mais, o pessoal fala, nunca é fácil tomar decisão. Só que em alguns momentos pode ser que você esteja mais bem rodeado, que te ajude a coletar dados para você ter uma lucidez maior, né, Fernando, para tomar as decisões que são precisas. Exatamente. Bom, aí, na sequência, conquistamos o título, recomeçamos o ano seguinte, aí eu já não estava mais, né? Eu já estava fora. Abelão continuou. Teve um momento ali que o time do Abel jogou muito bem, né? Mas aí o ano não foi um bom ano. 2007 não foi um bom ano. O Abel saiu e a gente teve altos e Ele baixos. saiu e voltou, né? Ele saiu e voltou no final do ano, quando já não dá para fazer mais nada, né? Sabe o que, que é eu acho que uma situação que atrapalhou muito a gente em 2007? Porque de passar tudo que a gente passou, ele tem uma descarga de energia natural, né? Não tem como. Toda aquela parte de estudo, tudo que foi que a gente fez para ganhar do Barcelona na final, você precisa naturalmente de um tempo. Só que a gente volta de férias 18 de janeiro. E o planejamento era a gente fazer um tempo de treinamento para poder ter uma condição de novo. E nesse tempo você tentar recuperar aquela faísca de novo, concentração, enfim, meio que se limpar. Só que o time alternativo ele não foi bem naquele início de gauchão. E a gente teve que antecipar um pouco algumas voltas. Ali também eu tive praticamente 3 lesões musculares, porque você tem uma que você vai jogar o primeiro, segundo jogo, você não está tão bem, minimamente, aí você já perde 3 semanas. Você quer voltar um pouco antes, porque o time está desconfigurado, começa a primeira fase da Libertadores mal, aí eu tive outras 2 recidivas. E assim aconteceu com outros. Então a gente começou o ano, nós não tivemos uma preparação ideal para poder Não. enfrentar. E aí a gente sofreu com isso. Aí saiu o Abel, veio o Alexandre Galo, que tinha feito um campeonato maravilhoso no esporte, a gente ganhou até a Recopa, mas depois ele sai e volta o Abel para terminar o ano, né? Foram acho que 100 dias, assim, eu acho que eu me recordo. Mas eu acredito que o 2007 a gente sofreu muito por causa desse início, dessa maneira que foi. Bom, aí 2007 passou, veio o Abel, começou 2008.
Campeonato lá aquele campeonato lá nos Dubai Emirados Cup. Árabes, foi maravilhoso. Eu fui como convidado. Aí o Abel saiu novamente, ganhou o Gauchão com aquela goleada, né? Ele saiu, aí veio o Tite e rearmou o time, né? O Tite o Abel é um profissional maravilhoso, o maior da história, mas o Tite também é um treinador, também é um profissional de Muito primeira bom, grandeza, né? E muito bom. logo, logo ajeitou o nosso time, né? Só que assim, ali 2008 que a gente campeão invicto e super bem jogando muita bola no gauchão, teve a saída do Fernandão e do Yarley no meio do ano, né? E aí veio a remontagem, vamos dizer assim, né? Que daí chega. Não sei se o Magrão ele já veio no início do ano, né, Fernando? Eu O acho. Magrão já estava, o Magrão já estava. Então, mas ele veio no início do ano. Depois veio Álvaro, depois veio Guinha Azul, depois veio D'Alessandro, teve a volta Eu voltei com o Tite, né? Eu voltei naquele momento, foi. Isso. Aí teve a volta do Daniel Carvalho para os últimos 6 meses. Enfim, o Marcão acabou vindo o zagueiro lateral. Enfim, acabou vindo tudo isso. Quando o Tite chega, no início teve um pouco de dificuldade ainda, e aí a chegada do D'Alessandro, ele trouxe algo para a gente que acabou conectando assim essa parte. Porque ele tinha 3 volantes ali com o Edinho, o Guinazu e o Magrão, espetaculares, né, cara? Com uma saúde gigante. Eu já jogando de meio atacante, já estava ali, acho que com 20 gols na temporada. E aí ele chegou e falou: Alex, eu não vou mudar em nada, não vou mexer em nada. Só colocou o D'Alessandro, que o D'Alessandro ele gostava até mais de articular assim, eu com essa profundidade junto com o Nilmar. Aí a hora que ele pôs, encaixou assim também, o negócio fluiu, né? E aí surgiu o Tyson também, né? E aí já estava começando a surgir o Tyson, principalmente no segundo semestre. É, que era uma lebre também, né? Que Meu era. Deus do céu, cara. Impressionante, né, Fernando? Porque daí ele termina esse ano desse jeito, a hora que ele começa o 2009, cara, ele era imparável, velho. Era Não, e os dois, né, o contra-ataque dos dois era mortal, né? Olha, cara, vou te dizer pra você, cara, as defesas, até depois, né, que eu acabei saindo, indo pra Rússia, que eu segui assistindo de lá, que chegou naquela final da Copa do Brasil, foi uma pena porque o Nilmar não tava, né, porque acho que ele tava É. convocado, Nem o Kleber, né? e nem o Kleber, então, cara, O Kleber começou depois que tu tava saindo, o Kleber chegou. isso Que era daí, um, que é um jogador maravilhoso. O não, Kleber é uma força, espetacular, cara. você jogar com ele, você ameaçar pra um lado, você pode fazer o que você quisesse, que ele entendia muito bem, por isso que também ficou mais um lendário na história do Inter. Mas esse ataque com o D'Alessandro, daí o Tyson e o Coisa, eles fizeram o primeiro semestre fora do comum, né, cara? Bom, aí nós fomos campeões, daí tu acabou saindo, aí tu foi para a Rússia. Como é que foi essa chegada na Rússia? A chegada na Rússia, Fernando, você teve a oportunidade de conhecer o Valeri Carpin, né? Você já conhecia como jogador, mas, cara, pensa num cara que foi espetacular, assim, para adaptação, porque ele falava espanhol, então já facilitava no começo. Um cara que tem uma visão de uma alta competitividade muito grande. No primeiro é um susto, porque você não consegue se comunicar com os caras, né? Aquele inglês básico que se tinha. É... Só que logo desde o começo que eu cheguei, e quem era o treinador na época era o Michael Laudrup, cara, imagina. Ele que jogou pouca bola, né? É. Aí a gente chega lá, o clube, assim, um clube que era muito grande, isso me surpreendeu, né? Porque eu não sabia, eu lembro que eu falei com o Daniel Carvalho sobre a ida, não, como é que era o clube. Ele falou: Alex, o clube é gigante, tem torcedor pra caramba, acho que é a maior torcida daqui, pode vir tranquilo. E eu lembro de várias conversas com o Valer de falar: ó, eu sei que você veio de um time super vencedor, de um time muito melhor, eu sei que você quer vencer aqui, eu também quero, eu preciso que você tenha paciência e que me ajude nesse processo. Então, desde cara, ele já me colocou, ele já me inseriu nisso. E aí a gente já brigou naquele ano, a gente já brigou, porque depois saiu o Laudrup e o Valeri, ele assumiu como treinador, e a gente foi vice-campeão, e a gente acabou brigando bem. Já tinha o Rafael Carioca, jogando muita bola, e o Wellington, o atacante. O E aí, Wellington Cunha, né? O Wellington Cunha, que era do Goiás, né? isso, do Goiás, ele teve uma passagem aí no Grêmio rápida, aqui no São Paulo, depois, era uma bala, velho, era uma bala também,
que corria o cidadão era o mesmo tanto que ele bebia, cara. Bebia, fumava e Deus que me livre, guarda. E é daqueles que não precisava treinar, Fernando e Diogo. Ele ficava um mês parado, ele voltava, ele fazia 10 segundos 100 metros. Eu não conseguia entender. E aí a gente deu super certo. Só que o que acontecia lá? Muitos jogos a gente perdia por imaturidade, às vezes por uma qualidade mais baixa dos atletas. Só que lá eles não tinham essa questão dos treinos táticos, cara. Seja invisível, seja com sparring, né? Então vem aquela cabeça da Europa, eu treino, e chega na hora da palestra, eu escalo o time, né? Então fazia tudo que era trabalho na hora do jogo, só que a gente ia saber quem que ia jogar. E aí foram passando algumas coisas, eu falava, Valer, eu acho que nós temos que primeiro de tudo, os caras que são ruins de bola, a gente falando, a gente precisa dar confiança. Né? Eles erram e a gente precisa de confiança, até que ele fosse trazendo mais jogadores. E aí chegou um ponto que eu falei, ô Valer, por que a gente não faz um pouco de treino tático, cara? Assim, você não tem essa ideia? Porque você vai treinar um coletivo, mas você parar para falar. É diferente, lá não tinha vídeos, né, pra gente ficar vendo, como hoje em dia. A minha última passagem pro Inter já tinha muito mais, do Corinthians ali já tinha. Só que lá eles não faziam, porque o vídeo ele é muito educativo, né? Muito fácil de você ver. Então ele não treinava isso, vai jogar assim e assim. É linha de 4, com os 2 pontas abertas, era a mesma coisa. 2 volantes, Qual é a função que tu fazia? Aí eu fazia o meia, eu fazia o meia atrás do Hélito. Então era 2 linhas de 4 comigo e o Hélito depois. Alguns jogos ele me colocou de segundo homem, dependendo do adversário, que daí ele colocava um outro atacante com o Hélito, que era o Dzuba lá, que depois virou ultimamente aí capitão da seleção e tudo. Mas lá eu jogava de 10-10, era o que ele queria com o Michael Laudrup, e eu cheguei lá, ele falou que o Laudrup, ele não sabia de mim, foi o Valer que usou o Fernando Carvalho, falou, eu que vou contratar, você trabalha com o que tem aí. Diz que quando eu cheguei lá, o Laudrup não me conhecia, então, tipo, a quem que é o Alex, né? E como eu saí com 27 anos, já com tudo isso que eu aprendi no Inter, aí a gente conseguia ter um pouco da visão do todo, nesse sentido. Mas, enfim, a maior dificuldade foi realmente encontrar jogadores inferiores para uma liga que era gostosa de jogar, e aí eu tive a oportunidade, a partir dali, conhecer a Champions League, que a gente se classificou para jogar, depois a Europa League, enfim. Mas era um tipo de situação diferente que daí tinha que usar. 3 anos lá? Ficou 3 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aí lá eu tive que ser meio Fernandão, assim, vamos dizer, né? Porque tinha isso junto com o Carpe. E o Carpe até falava. Ele falava, cara, eu não tinha ideia nenhuma de sair de lá. Porque daí eu cheguei jogando muito bem, estava sendo convocado, né, para a seleção com o Dunga, vislumbrando a Copa de 2010. Virei um dos líderes, capitão, fui aprendendo a língua, e me sentia super bem com a minha família. E o Carpin falava, quando eu sair daqui, você que vai ser o treinador, sabe? Tipo assim, né? Isso eu tava com 28, 29 anos. Então foi uma ligação muito forte, cara, muito bem tratado até hoje, assim, que nas redes sociais e tudo, é um lugar que eu sinto saudade. E o que tu percebeu lá, Alex, de diferença, assim, quando tu chegou na questão tanto cultural, mas também a questão da estrutura do clube? Aqui no Inter tu cita muito, né, a fisiologia, a nutrição, né, os preparadores. O que tinha de diferente lá que tu reparou? Tudo isso, porque não tinha fisiologia, fisioterapia era muito ruim, até que eles trouxeram um brasileiro do Dínamo, que já estava lá uns 8 anos, então falava fluente, era casado com uma russa. E aí ele ajudou muito nesse sentido. Só que a gente queria até ter levado algum brasileiro para ajudar. Que era um choque. A gente chegava na fisioterapia, tinha jogador fazendo ultrassom nele mesmo. Verdade, porque o fisioterapeuta, ele ficava, acho que nem fisioterapeuta de formação, eu acho que ele era. Ele tinha uma cara de sono, cara, assim, que eu vou dizer para você. E alguns aparelhos mais antigos, assim. Tanto que o Túlio Menezes, como ele foi para o CSKA, ele acabou reformulando, porque ele teve essa autonomia, chegou lá com o Paulo Paixão, o Daniel e o Wagner Love mandavam no clube, então ele também conta e pode contar essas histórias. Então essa estrutura era ruim. Chega lá, o preparador físico, junto com o Valery Karpin, tinha a escola, além da escola iugoslava, né?
que era de uma resistência e tal, só que ele trouxe toda a metodologia espanhola, normal de jogo. Eles não gostavam de máquina de força, né, de carregar peso e tudo, por causa das articulações. E eu falava com o treinador, falava, Oscar, eu preciso fazer. Né? Eu me conheço, fica tranquilo que eu vou fazer e vou te passar o que eu fizer. Então era tudo de uma maneira de trabalho diferente. A gente se sentia bem fisicamente, mas essa estrutura pré, assim, cara, é impressionante como eles não, parece que não olhavam para essa parte de fisiologia e a não ser os polar na época que tinha, né, para poder pegar isso, que ainda também não tinha GPS. E aí o que a gente teve de bom lá foi a questão do massagista. Era muito ativo e um nível de qualidade que eu ainda não, com todo respeito ao nosso banho e Juarez, né? Era um nível impressionante, assim, dos caras. Aquele negócio de tirar tudo com a mão. Então eles faziam meio que papel de fisioterapeuta também. A preparação física? Preparação física tinha muito fartlek, tinha muito intermitente, tinha muito mini jogo sem gol, nada posicional, praticamente, não fazia nada de trabalho posicional, mas fazia muito intermitente, cara, muito intervalado, assim, não com distâncias grandes, tiros de 1.000, não. Tiros de 500, tiros de 300, tiros de 600 no máximo. E isso dependia muito de ti, Alex. Tu ter o teu autoconhecimento do que tu precisava da tua disciplina para tu colocar isso dentro do teu treino ali. Perfeito, porque assim, a gente trabalha para aquele lugar que é da melhor maneira, mas é para aquela exigência daquele futebol. Sim. E o preparador físico era muito bom, assim, sabe? O cara inteligente, não tinha problema. E tinha bastante trabalho com a bola, mas ainda se fazia muito trabalho físico sem a bola. Então, reloginho no tempo, de você respeitar o momento da respiração, mas ali já começou um tipo de trabalho que a gente não tinha pego ainda essa escola espanhola, mas ele me trouxe algo de falta, não para mim, mas pensando no grupo, nessa questão de posicionamento. Da parte tática, da parte. Se eu fosse fazer um mini-jogo que fosse 7 contra 7, 6 contra 6, eu não tenho parte tática. Eles não colocavam, mas dá para colocar. Eu acho que a partir de 4 ali você já pode fazer algo com posicionamento, né? A partir de 4, 5, eu acho que já é possível. Mas daí tinha os mini-jogos de enfrentamentos mano a mano, 2 contra 2, 3 contra 3, mas nada de posicional. E coletivo tentava fazer, porque tinha um jogo por semana, então acabava procurando fazer pelo menos às vezes assim, para fazer uma distância um pouco maior. E a gestão? A relação com os dirigentes? Eram dirigentes profissionais? Eram dirigentes voluntários, que nem é no Brasil? Hoje menos, porque tem mais executivo profissional e tem mais SAFs. Como é que era a relação com os dirigentes e qual é a qualidade, assim, qual era a característica desses dirigentes? A gestão era o dono, o presidente. Lá eram empresas, então. Eram empresas. Já era empresa. Desde a repartição, esse presidente ele ficou com banco, ele ficou sócio da Lukoil, enfim, ele tinha um monte de coisa lá. Então ele ficou um dos bilionários. E ele era o dono do Spartak, não sei se é hoje ainda, é perigoso ser. Só que quem comandava aí tinha o Dimitri como um diretor esportivo junto com o Valeri Karpin. E mesmo o Valeri Karpin assumindo... Dimitri Popov, esse eu conheço. ele você conheceu também. Então ele ficou sempre como diretor. Contratações, logísticas, eles faziam tudo isso, só que com muito menos pessoas, assim. Dava tudo certo, era bom, mas ainda não era esse nível profissional que a gente encontrava no Brasil, sabe? Só que o Valeri Karpin, mesmo sendo, e tinha o Roma, o Roma que era um diretor, que ele também ajudava a traduzir as coisas lá pra gente. Então era o Dimitri, o Roma e o Valeri Karpin. O Valeri Karpin, mesmo como treinador, ele também agia como um executivo. Então ele acumulava essas duas funções. O que mais pegou para mim na Rússia, e aí que você começa a andar pelo país, é que a desigualdade social lá era muito maior do que aqui no Brasil, do que a gente encontrava. Então, várias cidades do que a gente foi jogar, cara, era um cenário de guerra. A gente ficava em hotéis terríveis, era ruim. Policial não só na Chechênia, mas você via o cara com um carro apaisando, nele apaisando com arma.
E a história do russo é de muito sofrimento, principalmente do russo pobre. Então, o russo pobre, ele era pobre, ele praticamente não tinha oportunidade. Então, ele sofria muito até de morrer de frio na sua casa, que não conseguia ter uma estrutura mínima. Isso me impactou bastante. Mas a estrutura do clube, voltando, sem assistente social, tanto que eu cheguei na Rússia, não tinha ninguém me esperando no aeroporto a primeira vez que eu cheguei com a minha família. Aí tinha extraviado as minhas malas, né, em Paris, que a gente fazia conexão. E aí o Hélito mandou o motorista dele lá para me pegar, que só falava russo também. Sorte que ele estava lá, que ele acabou fazendo os documentos, já sabia onde eu ia morar, mas ninguém do clube estava lá. Então, nesse sentido, também acabava sendo um pouco falho. E assim, nesse período, o Daniel Carvalho me relatou passagens do presidente do clube, que andava sempre com segurança, 2, 3 carros na frente, 2, 3 carros atrás, metralhadora. Era por aí também, não? Era por aí, os caras são. Tem o lado dos mafiosos lá, que na distribuição para os bilionários lá, alguns ficaram fora, né? E outra coisa interessante que é assim, ó, você andava, Moscou tinha lugar que era 6 faixas, 7 faixas cada lado. E um trânsito infernal, porque mais de 12 milhões de pessoas. Uma cidade maravilhosa. Só que tinha uma faixa central, que quem podia passar por lá? Ambulância, saúde, policiais e mafiosos. Então eles nunca ficavam presos no trânsito, entendeu? Isso também Mas é uma pura verdade. Até o Luizinho, se ele contar para você uma experiência de quando ele foi assistir um jogo lá contra o Angi, que o Juliano Bertolucci levou ele lá, que tava lá o Roberto Carlos, o Tardelli, enfim, tava tudo lá, o Josilei, Josilei, eu acho que foi do Corinthians para lá. é Jusilei. Josilei, isso aí. O Luiz disse que olhava nos prédios, porque os prédios meio velhos, assim, da cidade, sabe, lá em Mahatkalar, lá. Atiradores de elite, porque daí o dono tava ali, o dono e presidente, atirador de elite para poder defender e proteger, cara. O bagulho é louco. Mas isso tem uma questão social também do status lá, né? Deles andarem com os seguranças, aonde passa cai o sinal de celular de todo mundo, né? Então tem também essa questão aí pro cara mostrar, para ele mostrar que ele é imponente também, né? Teve uma vez que eu fui acho que foi essa única vez, eu fui 2 vezes numa balada, eu com a minha esposa e os caras com as esposas. E aí um filho de mafioso lá com o Hélito, ele já tinha amizade, né? O Hélito era solteiro, namorava com um ou não, era diferente. Aí ele chegou em mim e a gente aí conversando, aí eu já consegui me comunicar em russo. Ele falou: Poxa vida, cara, pô, parabéns, eu não te vejo em festa, nada, e você representa a gente, não sei o que lá. Aí depois que o Hélito veio falar para mim que era filho de um mafioso. Aí depois o Hélito conta uma história que teve uma briga lá com outros brasileiros, só que era de outro clube, né? Os brasileiros e os caras que bateram da máfia era do Spartak. Aí os caras falavam: o velho não. Tipo, protege o velho. Então é nesse sentido aí, cara. De verdade, é um negócio muito diferente. Mas assim, eu me sentia super seguro lá para viver. E aí tem a volta, né, Fernando? Tem Aí tem a volta pro Corinthians, né? Aí tem a volta pro Corinthians, que acaba vindo a segunda gestação da Paula, do Telzinho, foi meio complicada. Fez o pré-natal lá, tudo acabou vindo, só que daí virou uma gestação de risco e ela tinha que vir para o Brasil ali em novembro, que teria as férias ali logo depois de dezembro, depois de dia 15, que a gente ia jogar o último jogo da Champions League da fase de grupos, e já não voltaria a princípio mais para a Rússia, né? Porque ia ter que esperar meu filho nascer, que ele veio nascer em abril. E aí teve a procura do Corinthians, porque o Tite estava lá com o Andrés e ele me pediu. E quando eu vim para o Brasil, eu me reuni com o Andrés assim, 20 minutos, porque tinha o tempo lá da conexão, se tinha interesse, se não tinha. Eu naquele momento não esperava. O que mudou, lógico que o projeto do Corinthians, da maneira que vinha, o tamanho do clube, enfim. Mas acabou acontecendo também por causa disso, porque os russos não queriam me liberar de jeito nenhum. Ele falou: Alex, o Carpin falou: como que eu vou te liberar, cara? Né? Jogando que tá jogando, sendo convocado, é meu capitão, eu não tenho como explicar pro torcedor isso. Então ele não tinha nem valor por mim, não imaginava isso acontecer, isso aí dificultou bastante. E aí, mas aí chegaram numa. Isso, eles tentaram um empréstimo primeiro,
O empréstimo não deu certo. Falei, eu não consigo. Aí eu voltei para a Rússia. E eu fiquei lá esse período, e aí seguiram algumas negociações. Nessas negociações, o Valery Carp também com uma sensibilidade, se eu ficava longe de casa, da família, baixava um pouco a guarda, ele falava, o que que é? Tal dia você pode ir para lá. Daí ele me liberava 3 dias, um exemplo, 3 dias e meio, que era viagem para vir, eu ficava 2 dias no Brasil, 1 dia e meio, voltava para a Rússia, cada 20 dias, assim. E nesse negócio, não dá certo, a família ia ter que voltar. E meu filho nasceu, eu não vi o nascimento dele, ele nasceu um pouco antes, ele ficou 10 dias na incubadora. Quando eu fui, eu vi ele 2 dias na incubadora, tive que virar as costas e voltar para a Rússia, não tinha outro jeito. E aí, assim, foi um momento que daí ficou difícil. E quando a gente perdeu a Europa League na época, né, para o Porto, do Hulk, do Falcão Garcia, do Fernando Volante, que foram campeões, ali deu uma estremecida grande. E aí, com a questão do Corinthians, falei, para me tirar daqui é só comprando. E aí eles acabaram vindo. A princípio era a proposta que eu tinha do Brasil, e como eu já contei, né, o corintiano lá de criança e tal, tinha feito o teste no Corinthians, não tinha passado, tinha Libertadores para ganhar lá também, eu acabei entendendo que era ali uma possibilidade e eu acabei vindo. Aí, naquela Libertadores, tu participou. Participei, aí a gente foi campeão brasileiro em 11 e campeão da Libertadores inédita lá também, invicto, em 2012. Aí tu saiu antes do Mundial. Aí eu saí antes do Mundial, aí veio a proposta do Catar, aí eu não queria ir também, queria para outro Mundial, mas o dinheiro acabou seduzindo e eu acabei indo para o Catar por causa do dinheiro. Tá? E qual é a função que o Tite te colocou no Corinthians? Qual era a função que tu fazia? Aí era esse 10, só que sem a bola a gente virava quase um tripé. Então lá a gente fazia em alguns momentos um 4-2-4, em algum momento era um 4-1-4-1, que daí era o Paulinho de um lado com o Ralf, e eu vinha num outro volante, num outro meio aqui, e o Danilo como um cara de beirado, como um extrema, nesse meia de beirada vindo. E aí jogava o Sheik, às vezes jogava o Liedson, às vezes de beirada vinha o Jorge Henrique, tinha o Douglas meia também, que daí poucas vezes a gente acabou jogando junto, mas a minha função era meia 10 atrás do atacante ou ao lado dele, mas do lado contrário do Paulinho. O Romarinho também jogou, né? Aí o Romarinho ele chegou depois do Paulistão de 2012, Fernando. E aí ele começou de novo, ele começou a entrar, Mas né? aí tu estava lá ainda? Tava lá ainda. Quando ele Ah, começou a entrar, que daí depois eu saí, aí veio o Guerreiro também, e aí ele começou a jogar. A partir da segundo semestre de 2012, ele já começou a jogar um pouco mais. E aí, Alex, quando tu volta para o Brasil, o que mais te chama atenção nessa questão da estrutura de clube? Porque o Corinthians passa também por uma reestruturação ali e começa a trazer algumas tecnologias, alguns departamentos novos ali. O que te chama atenção chegando aqui desses novos profissionais dentro do vestiário, né? Então, o que acaba mudando, você vai para o Catar, você já sabe, já ouviu histórias e tudo, e ao mesmo tempo você vai por causa do dinheiro, por causa da tranquilidade. Você não dá entrevista, você não tem essa pressão, não tem essa pressão de fora, mas tem uma pressão interna. E diante de clubes assim, de um futebol que não é amador, mas nada a ver com o que a gente teve a vida toda. Então a gente sentia muita falta disso, e ao mesmo tempo você tentava ajudar com algo, você percebia que não era, a mesma coisa que você gastar energia à toa. Então você tinha que fazer o seu melhor para você, estar bem fisicamente e tudo, para um nível de julgamento que aonde quem te levou o empresário, ele também ao mesmo tempo ele já está querendo levar outro 6 meses depois. Por quê? Tinha 3, 4 times que Ele quer faziam fazer girar, negócio, certo? e ele leva o Alex fica 3 anos lá e não ganha comissão, né, presidente? Aí é complicado. E aí esse nível de estrutura lá, que daí tem o Sheik, o dono, os outros, nossa, totalmente amadores, assim, não tem nada a ver com o futebol profissional, sabe? Assim, Era o Silas, o treinador, um baita de um cara, né? Não tenho o que dizer. Tinha um preparador físico dele, um italiano, também muito bom, né? Mas é outra coisa. Daí quando você volta para o Brasil, você respira
algo diferente, porque eu fui lá pelo dinheiro, você vê no mesmo clube que eu fiquei, o Juninho Pernambucano teve dificuldade um pouco antes, foi o Fernandão, tinha ido lá também, né? O Zé Roberto, cara, chegou a ficar treinando separado, o Zé Roberto, um tanto de tempo que eles queriam trocar ele, porque queria trocar. O Imagina, Fernandão, um cara o Fernandão ficou um ano lá e aí do nada os caras não quiseram mais ele, é né? assim mesmo. Você pode Nada. ver o Nilmar sendo artilheiro lá, os caras também, tanto que ele voltou daí pro Inter para depois ir para Dubai. Então aí ali eu percebi que eu fui atrás do dinheiro, mas realmente o dinheiro ele realmente ele não traz tudo, cara. E o fato de você jogar um futebol competitivo é a coisa mais gostosa do mundo que tem, cara. Quanto tempo tu ficou no Algarrafa? Uma temporada também só. Uma temporada? E aí Mas retorna pro. com 6 meses já era para ter me trocado. Eu só não saí porque o Tardelli acabou vindo, o Diego Tardelli, para o Atlético Mineiro, e aí abriu a brecha, eu acabei ficando os outros 6 meses. E aí tu volta pro Inter. Aí eu volto para o Inter, que daí pinta essa possibilidade, e foi bem no momento onde, falando com o Giovanni Luigi, que era sempre saindo, era sempre uma casa que a gente procurava ou pensava em voltar antes de tudo, né? Logo que eu voltei de férias ali em 2013, e eu já contei essa história, mas nunca é demais para os atletas eles saberem, acaba a gente é eliminado da Champions, da Ásia, logo em seguida já me liga o tradutor lá um cara de confiança do árabe, e fala, Alex, ó, eles não contam contigo para a próxima temporada, e vai trocar todos os estrangeiros, vai trocar a comissão técnica, tudo. Eu falei, beleza, né? Eu vou estar aqui enquanto vocês querem que eu esteja. E aí a gente começou a procurar algumas situações e levar para eles. Só que nada do que a gente levou, não foram muitas, não é quantidade. Eles não quiseram nada. E aí chega no dia de ir embora, chega um período, eu tinha combinado uma data com eles de voltar, eles me mandaram a passagem em cima da hora 10 dias antes, e aí eu tinha nesses 10 dias, eu tinha compromisso, era de médico, alguma coisa assim, para poder preparar, deixar preparado para eu voltar, o nível de amadorismo e de sacanagem, né? Aí eu não fui nesse dia. Falei com o Dr. Breno Tanuri, que era advogado meu e era do clube também, para falar com eles. Falou, não, tudo bem, Alex, eles vão aceitar voltar lá, mas vai ter multa, não sei o que lá, daí vocês conversam lá. Falei, tá bom. Quando eu chego, eu desço em Doha, o tradutor nosso lá, ele pegou e falou, Alex, os caras não querem que você vá para casa. Tá bom, né? Mas pensando assim, eles querem que você saia da casa, eu tava pensando na minha cabeça. Aí chega, ele embica assim num hotel, o hotel é muito bom, Four Seasons, e tem os flats do lado do hotel. Os caras falaram, não, eles querem. Aí tava eles já daí com o carro comboiando de um dos diretores lá, dos anjinhos, que também não sabia nada, mas também eram mandados. Aí eles queriam que eu descesse ali. Eu falei, não, eu vou para minha casa. Como assim não? Ah, eles trocaram a chave do coisa. Trocaram nada, tô com a minha chave, me leva para casa. Aí foi meio que ficando quente, minha esposa chorando, filho chorando, enfim, que a gente chegava ali, era Ramadã, e já chegava 11 e tanto da noite, já não tinha nada aberto para comer nem nada. Aí fica uma tensão muito grande, aí eu tento falar com o Luizinho, tento falar com o advogado, nada se resolve, fica... Aí daqui a pouco a gente fala, vamos subir, e aí a gente toma a decisão do que a gente faz. Então tá bom, a gente pegou as malas, subimos. Na hora que a gente chega no apartamentinho, uns móveis tudo velho, a água não estava funcionando, não tinha um talher, não tinha nada de alimento, geladeira estava desligada, sabe assim? Virou um terrorismo como se fosse assim, a gente quer que o Alex saia e o Alex não quer sair de jeito nenhum para ganhar o dinheiro, foi o que eu pensei. E não tinha nada disso. Aí a Paula, minha esposa, acaba falando assim, o Nilmar não tá aqui? Aí ligo pro Seco. Aí o Seco tava na casa dele com mais um funcionário de coisa, trabalhava com eles, um outro brasileiro. E falou, Aleco, não acredito, tal. Ele pega os 2 carros dele, vai para lá, a gente monta as coisas, tudo, coloca tudo e vai pro apartamento nosso, que a gente morava na cobertura, eu num apartamento e ele no outro. Aí a gente entra pela garagem, ninguém vai ver.
E aí eles falaram que quando eles saíram, tinha mesmo um dirigente do Algarrafa lá. Aí ali, enfim, ali acabou tudo, né, cara? Ali eu falei, aqui não dá para seguir desse jeito. Mandei minha família embora para o Brasil de novo, e aí seguiram as negociações até sacramentar a volta para o Inter. Terminou isso aí lá, o Breno resolveu. Ele resolveu, né? Eu perdi 300 e poucos mil euros, mas não teve outro jeito. Porque a hora que eu cheguei para falar com um cara lá que era um dos diretorzinhos, e era só dias trabalhados, não estava querendo cobrar nada mais, né? E eles tinham. E logo que aconteceu isso, eu fui e marquei uma reunião com o Sheik, né? Fui lá na tenda dele. Os caras se assustaram, porque eles não imaginavam que eu ia ter conseguido isso. E falando com o Sheik, ele falou que não sabia de nada, e pode acontecer. Lá, os caras falavam que pode acontecer. O cara tá lá, mas ele não fica no clube diariamente como um presidente e tal, né? Aí o cara me deu coisa para assinar como se tivesse tudo certo. Falei, não. Aí eu mandei pro Breno, o Breno falou, Alex, se você assinar, eu não tenho força nenhuma para cobrar algo, porque aí tá dizendo que você recebeu tudo e tá tudo certo. Falei, não, vou voltar para casa. Aí dessa, falei, não vou assinar. Aí eu voltei. Ah, como assim? Não vou assinar. Enquanto não recebeu, não sai. Aí eu voltei. Ah, então volta aqui tal hora. Tá bom, voltei lá tal hora. Os caras de novo, nada. Aí o Sheik liga, eu atendo com ele. Falei para ele que não tinha recebido. Mas como assim? Não é possível, cara. Você vai receber. Aí no final de tudo, ali nos últimos minutos, se eu não assino, eu não viria para o Brasil, teria que ficar lá, porque minha família também, a princípio, não ia voltar para lá. Aí eu acabei assinando. Fiquei esperando, ainda tentando receber. Eu julgo que o cara falou que me pagou. Eu assinei como se tivesse recebido e o Sheik pensava que ele tinha pago e eu tinha recebido. Fiquei julgando isso. Muitos atletas tiveram esse tipo de problema, não fosse o único. Eu já vi esse relato aí de várias situações. É muito triste, né, cara? Não tem problema. Porque você pega atleta que não tem mercado, às vezes o cara fica mais assim, ou mal intencionado, fala, eu vou ficar aqui, até porque tem contrato, pô. Ah, me coloca treinando separado. E eu fiquei alguns dias treinando separado lá, uma semana, por aí. Mas, cara, quando tem, eu sempre falei para eles, falei, cara, ô Cher, eu vou ficar aqui, cara, enquanto você quiser. Não tem problema. Você não quer, eu não vou ser um problema para você. Até porque foram vocês que foram lá me procurar no Corinthians, eu perdi Mundial de Clubes e tudo para vir para cá. E agora, naturalmente, né, não foi eu que bati aqui na porta. Agora, passar por isso, eu falei para ele, lá no Brasil comigo, vocês nunca iriam passar por isso aí. Fazer minha família passar o que vocês fizeram, nada. Aí nós ameaçamos falar da entrevista, falar da Copa do Mundo, de tudo isso, enfim. Mas saindo de lá já foi um alívio, foi a melhor decisão. Fica aliviado quando resolve o problema, né? Tá louco, ainda mais desse jeito. E é um clima de tensão que se cria, né? Porque tu tá num país estranho, os caras eles mandam em tudo, né? Eles mandam em Manda em tudo. tudo. Você não sabe, ó, quem é anjinho, você não sabe quem é Sheik, que todo mundo veste igual. Você não sabe quem é da guerrilha. Vai saber, né, cara? É melhor sair fora, né? Melhor sair fora. E aí teve depois, em seguida, olha pra você ver como é que é. Aí teve a questão oh meu Deus do céu, aquele jogador canhoto volante, como é que pode, cara? É meu amigo, eu esqueci o nome dele agora. Jogou no Fluminense, passou aí no Grêmio com o Renato aí na parte mais final da carreira. Ele veio, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E ele me perguntou, Alex, como é que é lá? Falei, cara, lá é gostoso demais, velho. A cidade, você vai treinar, treina por você, não tem problema. Só que daqui 5 meses os caras vão querer que você saia de lá, então esteja preparado para isso. E aí, dito e feito, cara, ele foi para lá, ele saiu até do Fluminense nessa época. Ele foi para lá, bateu, deu 6 meses, a gente se falou de novo. Ele falou: não teve jeito, os caras me colocaram a faca no pescoço aqui e eu tive que sair, cara. Bom, a sequência retorno para casa, né? Retorno para casa, gostoso, hein, cara? Quando eu cheguei, deu tudo certo. Você vai ali, a gente fez a apresentação no Milênio, lendário Milênio, que você veste a camisa de novo, você começa a reencontrar o pessoal todos os dias. Família, você já sabe que se sentia super bem ali. Cara, é a sensação mais gostosa do mundo. E voltando com a ideia de vencer, né? Ganhar mais títulos, de atualizar Brasileirão, de ganhar a Copa do Brasil. Eu queria muito que essa história tivesse sido aumentada, e não por mim, é pelo clube, pelo torcedor, para poder realmente fortalecer isso. Pensa, tinha um time maravilhoso na época, né? Grandíssimos jogadores, com o Dunga. Então, não tive dúvida nenhuma de voltar ali, naturalmente abrir mão de uma parte muito grande de dinheiro, e ali foi
foi um determinado alívio mesmo. Ali já sabia que provavelmente seria até o final da minha carreira, né? Ali, Porto Alegre já era a tua base familiar, Alex. Total, já pensava antes em voltar, né? Eu sou paranaense, mas do tempo que eu vivi, tudo que a gente viveu, na época da Rússia, todas as férias eu passava em Porto Alegre para visitar, passar no clube, assistir um jogo, ver meus compadres e amigos que a gente tinha feito aí, era rotina. Ainda tem alguma coisa por aqui? Algum imóvel, alguma coisa? Não, não, aí não ficou, Fernando. Bom, Ah, aí Diogo, você teve. pensava que tinha um monte de A coisa aí, né, lista é Fernando? grande, eu ia falar assim, vamos fazer um outro podcast para o Alex contar tudo que ele Vamos teve. passar Não, é nada. rápido, depois de 2015, 2016, vamos passar rápido, porque não tem boas lembranças. Não, Foi um período ruim do clube, tu conviveu ali, tivemos uma convivência de 3 meses novamente. muito Infelizmente triste. aconteceu tudo aquilo, né? Muito triste para todos nós que praticam como atleta e que tem apreço pelo clube, e eu que sou um ex-presidente. Me trato até hoje emocionalmente por causa disso. É um negócio difícil de superar. É difícil superar. Eu também tenho a consciência da minha participação e da minha responsabilidade, né? Sou responsável pelo período que lá estive, mas é ruim de lembrar, realmente é ruim de lembrar. E aí tu encaminhou, vamos resumir isso aí, né? Tu encaminhou o fim da tua carreira e teve uma transição que tu andou no Corinthians, né? Como gestor ou como trabalhando na categoria de base, e depois esse novo caminho que tu escolheu, que é Então, assim. Eu até ia complementar, Alex. Eu lembro de a gente se encontrar para tomar alguns cafés aí e tu estava ainda buscando alguns caminhos como investidor em outros mercados, em outros, né? Tentando até aprender novas profissões. Eu lembro que a gente conversava muito da parte financeira, a parte imobiliária, a parte do agro, né? E tu ainda estava ali tenteando. Eu queria que tu trouxesse esse momento ali que foi assim, cara, parei agora com o futebol e agora o que que eu faço, né? quando você está jogando, às vezes, quando alguém que não tem muito claro aquilo, eu vou seguir no futebol para fazer isso, eu tinha vontade, mas eu falava assim, ah, não, cara, parar de jogar, eu quero dar um tempo, tal, sabe? Mas sempre ligado, interessado nessa parte de gestão, de coordenação e de campo, né? Treinamento, sempre tive esse interesse de perguntar os porquês, de querer entender, potencializar colega, me potencializar, de repente essa parte tática de tal, então isso sempre foi fascinante para mim. Mas quando eu terminei da maneira que foi, que eu não programei assim, eu vou parar em tal data, vai ser meu último ano, né? Eu fiquei chacoalhado um tempo e eu fiquei 2 anos e meio ainda em Porto Alegre depois que eu saí do Inter. Aí eu falei, pô, eu vou me inscrever na licença B, né? Com tudo que vinha passando, parece que nada te preenchia assim, né? Lógico que eu tive a depressão e tudo, mas essa parte de transição de carreira é muito difícil. Você tem uma certeza. Quando você tem uma certeza, tudo muito mais fácil. Pô, você já vai procurar o caminho. E quando eu fui fazer a licença B, para mim realmente abriu um horizonte muito bom, porque ele me confirmou algo, né? Que falei, poxa vida, é isso aqui. Eu quero seguir estudando isso, me preparando e vamos. E eu fiquei muito tempo fora do futebol. E esse tempo fora do futebol eu não aconselho todo mundo, não, porque é muito difícil, cara. É muito dinâmico, você depende de relacionamentos, além de sua competência. E aí, quando eu fiz a licença B, eu fui fazer aí no Inter, era o Fábio Matias ainda, fui fazer a OAT, Sim. que eu fiquei uma semana aí, né, fazendo período de observação. E aí pude afirmar de novo, porque esse fato de você, sempre quando eu ia no clube, você visita o dia a dia, passa ali uma tarde, um período de trabalho, de treino, que você passa nos departamentos e tá ali vendo o treino, falando com os caras, automaticamente me fazia bem, até no meu pior momento de depressão. E lá na base do Inter, ali no celeiro de Ases, aí, poxa, conversando, vendo tudo que envolvia com coisa, ele me despertou algo de partir para esse lado. Aí eu fui para a licença A ainda, depois veio o convite do Duílio, que ele assumiu, ele com o Alessandro, para eu ir em 2021 para lá. E aí eu já tinha começado a fazer licença Pro. Então, cada período desse que eu fui, e fui de coração aberto, porque tem muita gente que vai no curso, eu vou falar especificamente da CBF Academy. Independente da qualidade que o cara julga naquele momento, que tiveram falhas, sim, às vezes tem, né? Eu acho que sempre é possível melhorar.
Até para você conhecer. Eu não posso fazer um curso onde tem sempre os mesmos profissionais. Né? Eu preciso a licença B ter um tipo de profissional, licença A ter outro, e licença Pro um nível ainda mais, porque é pós-graduação nesse sentido. É a mesma coisa do FootHub. Eu vou fazer cursos com os mesmos profissionais para grupos de pessoas diferentes. Aí tudo bem. Lógico que tem profissionais tão bons que ele pode realmente fazer boas aulas, levar bons conteúdos, porque em 1, 2 aulas só ele não leva tudo que ele tem para discutir também em outros passos. E ali eu entendi também que a gente estava formando alguns profissionais, mas só que saindo com muito rancor dali. Eu falei, como que a gente quer exigir que o mercado nos veja bem se a gente faz a má propaganda do nosso próprio curso, da nossa própria faculdade? Então, para todas as licenças que eu fui e tentava meio que unir a galera para ter uma aula, um conteúdo um pouco mais agradável. E isso me abriu realmente essa ideia. E quando o Corinthians me leva, e o Duílio, o Alessandro fala assim, que você acha dessa função que eu preciso de coordenador técnico? Lógico que eu não sabia ser coordenador. E fazer a transição base profissional. Então, o gestor e você vai ser esse cara. Primeiro, eles falaram, você vai ser o coordenador da 23, que tinha na época ainda, e sub-20. E você vai passar por você os atletas que tem que subir pro profissional, porque a gente teve dificuldades, é assim que a gente acredita. Uma puta de uma escola, cara. Baita de uma escola, que eu aconselho para todo mundo, se tem ideia de ir no futebol, de repente, com algum contato, passar por algum clube, mesmo que não seja uma função, para você trocar o que é o dia a dia. E aí eu passei a entender que é uma função super importante, tanto no departamento de formação, como também no do profissional. Me abriu uma outra janela. Além de ser treinador com essa instabilidade, ser treinador com maus diretores é ruim, né, Fernando? E você ser um presidente, um diretor com maus treinadores ou subordinados, também é uma merda. Só que quem tá ali é ele que escolhe quem vai estar. É ele que tá ali, quem tem uma noção do todo, que vai poder encaminhar algumas coisas da segurança para aquele profissional, enfim. Então, tudo que a gente viveu ali me mostrou que era totalmente possível. Estar dentro, e me apaixonei, porque até na parte emocional, quando eu chego no Corinthians para trabalhar, parece que tirou minha depressão com a mão. Então é um ambiente que me realiza. Nunca como atleta, isso é um fato, mas ao mesmo tempo ele me realizou muito. Então aprender o que é um departamento de formação, tanto que eu cheguei no Duílio, Alessandro, que estava sempre ali, que o CT era agora, né, junto. Eu falava, cara, eu não posso ser o coordenador apenas do Sub-20 e 23, o Ale, porque eu preciso saber como que está o departamento lá de captação. Aí ele falou, por quê, Alex? Eu falei, porque se eles não captam bem lá, não formam dos 8, 10 anos, seja para o Alex ou para qualquer um, a hora que chegar no Sub-20 aqui, eu não tenho o que fazer. Né? Mesma coisa de um treinador de Sub-20, ele pega o resto, vamos dizer, ou de uma boa formação, ou de uma má formação, ou de uma boa formação, que os melhores já sobem para o profissional, e tem essa dificuldade. Então aí eu comecei a entender o que é ser um coordenador, junto com o Yamado, um profissional interessante, com uma baita pessoa, de você entender o processo. Né? Então eu lembro que eu falava para os treinadores o seguinte, não tenha medo do seu emprego. O que a gente quer, primeiro, eu acho que a captação, cara, o garimpo tem uma responsabilidade muito grande do que a gente vê hoje na seleção. Né? Porque se eu garimpar mal, eu vou perder uma geração, de repente. Não adianta só um clube, 2 clubes garimparem bem, beleza, para essas instituições sim. Mas no futebol geral, não. Se percebe que tem muito profissional que ele quer ser, ele tem muita parte teórica de saber, mas ele não sabe delegar, ele não sabe se comunicar. Então ele não tem isso para formar um atleta. Então eu falava para os caras, se você perder seguindo esses pré-requisitos, que é o quê? É treinar, é analítico mesmo, é passe, é domínio no campo ruim, é drible, seja do jeito que for. Se você perder fazendo tudo isso, deixa comigo que eu vou te proteger e você vai seguir. O ganhar é uma consequência, você formar vencedores é outra. Então, a partir daí, eu peguei mais apreço ainda. Só para finalizar, que está alongando, quando eu fui para... Aí eles me puxaram para ser um auxiliar técnico da casa quando estava o Silvinho.
Aí foi uma outra baita escola para mim do dia a dia de treinador, preparar treino, olhar todos os detalhes, trabalhar com o departamento. Eu também me vi nessa situação, então acabou complementando tudo que o meu ramo é para a parte técnica, né? Podendo ser coordenador, de repente hoje eu pensaria numa parte desse jeito, ou de base, ou de profissional, porque eu acho que o organograma é presidente, vice, seja do jeito que for, executivo, e tem que ter um diretor, um coordenador técnico atrás, abaixo, acompanhar dia a dia de campo, porque a parte executiva não consegue. Então, você não conseguindo ver, você não sabe se aquele treinador que te trouxe, sentou na mesa, ele falou tudo aquilo, se está acontecendo. Imagina se o Fernando não está no campo, qualquer coisa que o Abel, que o Muricy falasse, ele tinha confiança nos caras. Ele ia ter, falar, para que lado que eu vou? Né? Então, ao mesmo tempo, eu acho que é super importante. Para mim, foi desse jeito. Então, a transição de carreira, se você tiver algo, independente que você for fazer, a preparação teórica e prática, ela vai ser super importante, sabendo que o funil ele é pequeno, o nível de relacionamento durante a sua carreira, a sua imagem, aquilo que você tem, que você coloca, é o que realmente te faz, é o que me fez estar hoje aqui. Então, o fato de eu dar boas entrevistas pelo que eu aprendi, pelo que eu observava, pelo que eu lia, trouxe essa possibilidade depois, junto com toda essa experiência dos cursos, de eu ter passado no Corinthians, aí os caras falaram, puxa, eu quero esse conhecimento seu de vida, da prática, dos dois lados, enfim, que fez com que eu tivesse, tá tendo uma oportunidade, que também é muito pouca, de você ter uma bancada para você falar de futebol, então é mais ou menos por aí. Bom, exatamente isso. Nós defendemos aqui que cada vez mais o futebol tem que se profissionalizar. E a coordenação é essencial. Tem que ter um coordenador, alguém que tenha militado ali. A única coisa que a gente deixa claro, e eu falei isso para o Dali, quando o Dali aceitou essa coordenação, é que ele tem que definir o que ele vai ser. Ele não pode ser o técnico e coordenador. Ele tem que estar lá ou cá, Perfeito, entendeu? perfeito. Tem que definir desde logo qual é a vida dele, porque senão ele não vai gerar no ambiente de trabalho a confiança que ele tem que gerar para o treinador Se a ou gente para o for, coordenador. se a gente for ver, Fernando, desculpa te interromper, foi a experiência que o saudoso Fernandão viveu, né? Exatamente. O Fernandão cometeu um erro ali e eu disse para ele que ele tinha cometido um erro. Mas tudo bem. A gente tem Mas essa é exemplo para aprendizado, mas concordo contigo. aprendizado. Então é isso que a gente defende aqui. Profissionalização e definição efetiva do que vai fazer, né? Eu lembro que quando o Rodrigo Caetano chegou aí, que é um cara espetacular, e foi bem naquela fase minha de transição, de saída do Inter e tal, e conversando com ele, ele falou, Alex, eu nunca trabalhei com alguém, desde a época que jogava, eu já imaginava isso, que a gente trocava ideia entre alguns que seria importante, porque às vezes o diretor ele tá realmente fora vendo outras coisas. Ele falou, eu nunca trabalhei numa função desse jeito, e ele até falou, Alex, aqui a porta está aberta, se você quiser vir todo dia aqui, lógico que tem reuniões que você não vai participar, mas esse convívio, essa possibilidade de experiência de conviver num ambiente para ex-atleta que tem condição, cara, ele é, eu acho que libertador, assim, até para você poder ver, porque nem todo mundo vai ter condição, né, Fernando? De ser um líder. Tem gente que vai ser um auxiliar e tá bom, né? Tem gente que vai ser um cara no organograma um pouco, mas vai ser importante. Mas desses cargos assim, realmente você tem que ter uma competência humana, uma coisa assim, mas que esse cargo de coordenador técnico, ele realmente vai passar a ser mais importante às vezes do que um auxiliar técnico da casa, dependendo do perfil que você escolher, né? Exatamente. Bom, Alex, estamos encaminhando para o final aqui. Queremos agora, para encerrar, entrar nessa tua área de entretenimento, de comentário, Um comunicador. comunicação, Comunicador. onde tu tem te saído muito bem e não, eu já acompanhava lá as tuas participações dentro da concentração, no vestiário, a tua desinibição, que foi levada para as telinhas, né? As telinhas. Muita qualidade. Então, eu queria te ouvir sobre isso também. Como é que ficou? Como é que foi isso aí? Como é que tu está te sentindo? E se tu tem uma projeção de permanência, como é que tu está vendo isso? Fernando, assim, quando tudo tem seu tempo e desde a época que jogava, muitos falavam assim, pô, cara, você tem perfil, não sei o que lá, tá bom. Aí eu até brincava com os caras, que eu falei, caraca, cara, passou. Eu cheguei foi segundo semestre de 23, tô indo para 2 anos.
Eu falei, cara, meu último ano foi em 2016. Eu falei, vocês são sacanas, hein, cara? Esperaram, pô, 6 anos, caramba, pra falar. Vocês falavam que eu tinha convite, nenhum vinha, né? E aí, quando aconteceu, eu falei, pô, vamos viver a experiência que eu sempre gostei. E eu acho que a comunicação, primeiro de tudo, ela seja da maneira que for do perfil de cada um. A comunicação, ela também forma, né? Seja através de qualquer via, seja TV, seja internet, a gente tem que ter responsabilidade. Ninguém é dono da razão. Ainda mais para você falar de algo tão apaixonante assim, né? Que é o futebol, aquilo que é muito claro. Se falar um pênalti que não foi para aquele time, ele vai falar que foi, que você está enviesado, enfim. Mas eu sempre falei o que eu pensava, com tudo aquilo que eu vi, que eu acompanhava. E quando surgiu a oportunidade de vir aqui, de ter uma bancada, eu vim desse jeito, porque às vezes é igual política. Tem muita gente que fala assim, poxa vida, eu não me vejo, sei que lá, como é? Mas se não entrar algumas pessoas, né, diferentes, porque eu falo que é normal, a população ela muda, os telespectadores mudam, então é importante que outras pessoas venham para poder fazer com que as pessoas queiram estar assistindo, acompanhando esse futebol, essa indústria chamada futebol. E eu me sinto super bem, cara, porque sempre foi natural, né, cara, esse meu jeito. Então, como eu falei pros caras, se a minha voz não é um problema para vocês, primeiro de tudo, eu até autorizo vocês me darem uma fono para melhorar meu paranaense aqui, né? E eles ainda pensam que eu sou gaúcho, muitos deles, né? Pensam que eu sou realmente do Rio Grande do Sul. E aí, cara, foi muito tranquilo, porque nunca colocaram palavra na minha boca e você vai se ajustando. E você acaba também entendendo, Fernando e Diogo, como que funciona essa questão, né, cara? É lógico que tem pessoas e pessoas, tem profissionais e profissionais. Tem gente que tem uma certa acidez, algo assim, que interfere muito naquilo que vai para a rua, que vai para o estádio. Então tem que ter, eu acho, um contraponto dessa maneira, com equilíbrio, que é o que você tem que cuidar. Mas eu me sinto bem. Assim, futuro tem. Eles, é muito legal do que eles me passam, daquilo que eles vislumbram comigo. Eu também vislumbro, mas eu ainda penso, dependendo do que aconteceu, eu ainda penso trabalhar no futebol. Mas eu me sinto super bem hoje. Eu não gosto de instabilidade, né, Fernando? E o futebol, ele não é estável. É. Ele não te dá isso, né? Independente da função. É lógico que se você às vezes pega um projeto para ser coordenador, você tem um pouco mais de tempo, que é você que faz escolhas, né? Agora, treinador, meu filho, pode ser 15 dias, um mês, 2 meses, Treinador e que aí não tem você confiança nenhuma, né? não tem nenhuma. Aqueles Então, 5 jogos baixaram para 3 É. agora, então. e outra, cara, e você vai ver treinador, cara, é raro acontecer o que aconteceu com esse cara que é especialista, que é o Felipe Luiz, né? Sim. O cara É com uma muito. carreira maravilhosa, que ele já veio se preparando mesmo. O cara de todos os jogos, sentar, se eu fosse treinador, eu seria isso, aquilo, treinamento, então ele já veio. Mas isso são pros extra classe. Então você tem que Tem, percorrer ele tem 12 anos de Europa. Isso aí ninguém passa impune pela E Europa, né? outra, e olha a paixão dele para isso, Fernando. Eu até brinco, eu falei, eu não tenho essa mesma paixão que ele tem por futebol, né, cara? Até às vezes que fala com ele. Mas o futebol é uma possibilidade. Mas então, falando dele, é o meu know-how, é que Deus me deu de dom. Acho que tem coisas assim para contar, não quero estar certo. Mas eu espero que as pessoas, às vezes, que assistam a gente, tirem sempre algo e que tragam algo para a gente também, né? Para poder dar uma olhada até em comunicação, como que é, por que, que o cara fez isso, por que, que ele acertou, por que, que ele errou. Algum detalhe, apesar de ser dinâmico o programa, né? A gente não consegue ficar lá todo jogo esmiuçando, e isso você aprende também. Mas tem uma troca muito boa com os jornalistas, cara. É muito tranquilo, assim, nesse sentido. E você pode conhecer as pessoas por trás, igual eu falo pro Lédio Carmona. Ele fala, Lédio, eu odiava você quando eu jogava, cara. Achava um velho chato e tudo. E pensa num cara querido, velho. Agradável, bom de resenha. O Felipe e o Mansur não tem nem que dizer, mas enfim, tá bem gostoso, cara. Então a tendência é seguir por enquanto. Alex, Bom, para finalizar aqui, Fernando, eu queria só que tu comentasse como é que foi a tua preparação a partir desse convite. Então, ó, fui convidado pela Sport TV, como é que tu te preparou ali e qual é a dica que tu dá para o pessoal que está nessa fase, né, e está querendo se preparar aí para a área da comunicação? Cara, comunicação você tem que falar com conhecimento de causa, mas ao mesmo tempo você tem uma opinião muito clara, então você precisa de conhecimento, sim, de alguma experiência.
de você observar o que as pessoas naturalmente falam. Eu sempre fui observador, não só para conhecer palavras, vocabulário, nem nada, mas o que é sensato para aquele momento, o que não é sensato. O comentar e se comunicar e se colocar no lugar das pessoas. Aqui você está liderando também uma opinião, né? Seja ela qual for, você vai escolher um perfil. Se eu tiver que falar que contra o Inter, o Inter foi mal, teve um pênalti contra ou a favor, eu não tenho problema de falar isso. Então, o cara, eu acho que tem que buscar esse tipo de observação, não é só assistir jogo. Porque assistir jogo, entender de jogo, beleza. Só que a parte de comunicação, que a hora que você chega com esse microfone para falar, aí é uma outra coisa que você tem que entender o que aquele veículo que está te dando uma oportunidade, ou o seu próprio veículo, né, Diogo? A gente pega aí o Sobis, um exemplo, também é um cara especial, né, Fernando? Tá fazendo isso na internet, tá causando algo. Por que o Sobis está fazendo isso? Vai lá, observa, porque ele fala com a verdade que ele acredita, de uma maneira que ele quer, e aí tá dando certo ou não tá? A maneira que o Alex está trabalhando lá, com o Mansur, que o Coelho está trabalhando, é isso. Você não vai conseguir ser igual aos outros, mas de ficar atento, cara. E tudo que você procurar de formação para o lado da comunicação, eu acho que ela é igual que você conversa quase em casa, na escola, na rua com seus amigos e vem aqui para a tela, cara. Se você não tiver isso, naturalmente você não vai ser nem convidado para trabalhar com comunicação. Bom, é isso aí. E mais uma vez, parabéns aí, eu tenho te acompanhado. Opiniões sempre adequadas, sempre, né, dentro do limite do razoável. Às vezes se discorda, mas normalmente tu tem saído muito bem. Estou acompanhando aí e mesmo as questões coloradas, eu sou muito realista com o Inter, né? Eu não tenho assim, eu não vou dizer que foi pênalti ou não foi pênalti só porque é o Inter. Vou Sim. dar a minha opinião, entendeu? Eu tenho já essa maturidade de velho já, de 70 anos, Não né? é, mas de um cara sensato, É, inteligente. e é isso aí, e estou te observando e te parabenizo aí pela tua postura. E Obrigado, Fernando. aproveito agora para te agradecer aí ó, esse tempo. Deu 1h40. 1h40, é brincadeira, hein? Tem A Passamos. gente, história, tem passa, a história. gente fala muito, né, Fernando? Só um Não, pontinho, Diogo. Teve não. quando eu estava em Porto Alegre, o Fernando vai lembrar. A RBS, ela me fez um convite que o Fernando tinha saído do sala de redação e para eu participar. Aí eu falei com o Fernando, só que eles queriam um perfil que eu não consigo ser, sabe? Aquele cara que você vai ir lá, você vai brigar, você vai discutir algumas coisas querendo estar certo. Não é que você não vai brigar pelo Um Inter, né? personagem, na verdade. Isso, cara. Então não Foi era o o que, momento. foi o que me inibiu aqui também. Eu também não sou assim. Não dá. E aí você ficar meio que enviesado assim. E tinha um outro problema, que daí parou de jogar, levar filho para a escola, buscar. Eu falei, logo na hora do almoço não dá, né, presidente? Então vamos esperar a próxima. Eu que agradeço, cara. Prazer sempre. E outra, vamos falar de futebol mais vezes, cara, porque tem coisa de leitura. Cara, eu sou fã pelo que passa na cabeça das pessoas, bicho, de verdade. Eu odeio essa questão de querer estar certo, do cara ser teimoso para isso, não tem necessidade nenhuma, bicho. Vamos discutir aqui, vamos falar isso, a discordância ela faz parte, e dentro do respeito é isso. Eu tô lá, eu tenho que dar a minha opinião. Eu não posso dar a opinião do João, do Pedro, né, Fernando? Não tem como. E nem sempre a gente vai acertar mesmo. Mas, Isso aí. Alex, E te eu agradeço. tô cada vez com mais tese, tá? Tô cheio de tese aqui Tá sobre o cheio que de está tese. acontecendo. Mas, Alex, as portas aqui no Fut Hub estão sempre abertas, né? Conta Então, comigo. conta conosco também para o que for possível. E te agradeço, e como espectador também faça as palavras do Fernando a minha. Tenho te acompanhado bastante e só te elogiar nessa nova profissão tua. Obrigado. E muito obrigado mais uma vez. Espero que todos gostem desse bate-papo, que a gente falou da trajetória, falou das dificuldades, falou de coisas boas, de muitos títulos, muitas experiências bacanas. Então, só aproveitem. Isso aí. Valeu, gente. Obrigadão de Então, Alex, coração. obrigado Valeu, aí. Alex. Abraço. Obrigado, pessoal. Contem Tchau, comigo. tchau. Valeu, até.